Muito bem, João, neste capítulo de ensino religioso, você tem uma parte aqui estudada sobre o ateísmo. Então, vamos conhecer um pouco mais, entendendo a visão de quem não crê como nós, né? Nós cremos na existência de Deus, o ateísmo não crê. Então, vejamos aqui. O ateísmo diz respeito a pessoas que pensam ou desconsideram a existência de divindades. Esse termo deriva do substantivo ateu, que significa sem Deus, indicando assim uma negação. Não podemos dizer que o ateísmo seja uma religião, mas sim uma posição, opinião diante da questão da existência ou não de seres divinos, da influência deles sobre o universo e o contato dos seres humanos com os mesmos. E existem algumas correntes do ateísmo. Uma delas é espiritualista. Os ateus espiritualistas são caracterizados pelo ceticismo, ou seja, uma crença segundo a qual o espírito humano não pode atingir nenhuma certeza a respeito da verdade, o que resulta em um procedimento intelectual de dúvida permanente e na abdicação, por inata incapacidade de uma compreensão religiosa ou absoluta do real. Então, ateus espiritualistas são mais céticos do que negam a existência das divindades. Alguns podem se identificar com religiões ateístas, ou seja, aquelas sem Deus, né? Que são o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, entre outras. Existem também a corrente do ateísmo chamada materialista. Essa é uma corrente do ateísmo que se alinha às concepções mais materialistas, nas quais se afirma a inexistência de qualquer divindade ou ser paranormal. Alguns ateus materialistas buscam, inclusive, o fim da religião e fazem campanha contra a existência de templos, igrejas e do ensino religioso. Então, Nietzsche é um deles, que afirma que Deus está morto, e Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, uma coisa que tira a razão do povo, né? Como se fosse uma droga para o povo, assim, que ele precisa daquilo para viver. Então, o materialista nega muito a igreja, que é o fim da religião. Já o espiritualista, ele é mais pelo ceticismo, ou seja, pela dúvida de que existe, do que pela negação. E ele se expressa através de outras religiões. Nós temos o filosófico. O ateísmo filosófico traz a questão da existência de um ser superior, porque isso ocupa, né, o estudo de vários filósofos. Afinal, a prova empírica da existência de Deus é em si mesmo um debate que serve de figuras filosóficas. O fato de não acreditar em Deus não significa que ele não exista. A ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. No entanto, enquanto Deus não aparecer em pessoa, não poderei afirmar que ele existe. Então, o filósofo, enquanto não vê, não acredita. Ateísmo e agnosticismo. O ateísmo muitas vezes é confundido com agnosticismo. Enquanto o ateu declara que não existe a divindade, o agnóstico afirma que ele não tem conhecimento suficiente nem para provar que ele existe ou não. Dessa maneira, o agnosticismo nem se esforça para provar a existência de Deus, como nem se incomoda em refutar a tese contrária. Para ele, tanto faz como tanto fez. Necessariamente, as pessoas ateias são pessoas ruins. Aqui mostra o vídeo do professor Leandro Carnal, que já viveu, né, de uma maneira bastante religiosa, bastante católica, chegou a estudar para ser padre, mas desistiu, e em um certo momento da vida dele deixou de lado a religião. Então, se considera alguém que não precisa dessa crença. Né? E ele é uma pessoa que ensina, um professor, quer dizer, vive a vida dele normalmente do jeito que ele acredita. O que conta é ser do bem. No final das contas, o importante é o respeito, a colaboração mútua, o caráter, o amor ao próximo e à natureza. Estas atitudes não têm religião.
Aqui nós temos uma cantiga produzida pelo Padre Zezinho. Um grande amigo meu que a sua fé perdeu, no dia de Natal me procurou. Contou-me a sua vida tão cheia de incertezas, com tanta honestidade que me fez chorar. E a lágrima teimosa caindo no meu rosto lavou o meu preconceito de cristão. Eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Ao grande amigo meu que a sua fé perdeu, no dia de Natal me confessei. Contei-lhe a minha vida tão cheia de procuras, com tantas esperanças, que ele até sorriu. E aquele riso aberto nos trouxe bem mais perto, lavou o seu preconceito de ateu. Eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Por este amigo meu que a sua fé perdeu, naquele mesmo dia eu fui rezar, e a minha prece amiga gerou esta cantiga que eu fiz pensando muito em meu país cristão. Às vezes muita gente não crê no que acredita e afasta o seu irmão da religião. Então, Padre Zezinho, um padre com bastante músicas compostas e que cantou sobre um amigo ateu, né? Trouxe aqui a história para a gente conhecer. Muito bem, então, ateísmo em pequenos pontos, uma corrente de pensamento de pessoas que negam ou desconsideram a existência de divindades. Não apenas de Deus, mas, como nós conhecemos na religião católica, mas todas as formas de Deus que se existem por aí, em todas as formas de religião. Dentro do ateísmo nós temos algumas correntes, uma delas é a espiritualista, aquela que se caracteriza por ser mais cética do que negar, ou seja, duvida, mas não nega. O materialista, que é contra a religião, busca o fim da religião, campanha contra igrejas, templos, ensino religioso. E o filosófico, que afirma que o fato de não acreditar em Deus não significa que ele não exista. Já o agnóstico é aquele que afirma que não tem conhecimento suficiente nem para provar que Deus existe, nem para provar que não existe. Muito bem, escute mais de uma